Fala galera, Nando aqui. Voltamos com mais um Eis-me Aqui. E agora vamos fazer de formas diferentes também. Vamos não somente falar com pessoas que viveram uma vida de fé, mas também vamos conversar com pessoas. Conversar não, né? Mas refletir sobre pessoas da Bíblia que existiram e demonstraram sua fé e atenderam o Eis-me Aqui. E o primeiro personagem, que talvez acho que seria óbvio começar com ele, é Abraão, né? Abraão, ele é um personagem muito importante, né? Um personagem da Bíblia, conhecido por ser o pai na fé. E a gente vai entender um pouquinho mais também sobre fé. Então, vamos falar sobre Abraão hoje. A história de Abraão começa em Gênesis capítulo 12, quando Deus o chama para sair da sua terra e ir para um lugar desconhecido, prometendo-lhe uma grande descendência, que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio dele. Mesmo sem saber para onde ia, Abraão obedeceu. Então é interessante a gente pensar primeiro nesse ponto, né? A escritura deixa claro que Abraão ele não sabia para onde iria e para onde Deus estava preparando. Mas ele foi, ele obedeceu, né? E isso é de fato a fé, né? Através da confiança no Senhor, nós vamos chegar de fato a fazer aquilo que Deus preparou para nós, né? Então, vamos pensar, ilustrar vários momentos importantes da vida de Abraão. Começando aqui em Gênesis capítulo 12 mesmo. O chamado e a promessa que foi dada a ele. Deus chama Abraão e promete torná-lo uma grande nação e abençoá-la, né? Fazer dele uma bênção para todas as famílias da terra. E aí Abraão ele parte sem questionar. Esse ponto é muito interessante. A Bíblia deixa claro que Abraão não questionou. Abraão ele simplesmente foi e obedeceu aquilo que Deus falou para ele. Ele foi. E quando a gente pensa sobre a fé, e aí eu queria falar um pouco sobre a fé agora nesse momento, a fé ela vem dessa ideia de emuná, né? O hebraico ele sempre entendeu a fé como um ver em primeira mão, né? Você viu em primeira mão e é isso. E também tinha a ver com a ideia de que a emuná é uma confiança, é uma convicção, né? Hebreus 11, 1 vai dizer isso, né? Então, a emuná é ver em primeira mão, é essa convicção, é ver face a face. E a emuná, ela pode ser ampliada, né? Isso é interessante. Ampliada através do quê? De conhecimento, de pesquisa, de inteligência. Ela pode sim ser ampliada, mas ela não depende da razão totalmente. Por quê? Quando a gente pensa na ideia de convicção e confiança, a gente precisa compreender que a fé está baseada em coisas que a gente muitas vezes não vai ver. Mas quando nós confiamos em Deus, depois de tudo aquilo que ele mostra que é digno de confiança, né? Eu acho que a Bíblia ela tem esse propósito de mostrar que Deus é digno de confiança. A gente começa a aumentar a nossa fé. E aí Deus vai falar, assim como Abraão vai falar, olha, sai da sua parentela. Quando eu confio no Senhor, quando eu tenho fé e convicção, eu não questiono, porque eu sei que no final, aquilo que Deus preparou para mim vai ser melhor. Então a fé, ela tem a ver com isso. De todos os elementos que a gente pode observar da Bíblia, do que Deus fez na vida desses homens, de como Deus cumpriu aquilo que ele prometeu, isso me gera confiança e convicção de que Deus ele vai cumprir aquilo que ele promete, porque ele já fez isso no passado. Então existem provas e eu preciso confiar nessas provas. Depois, outro momento importante da vida de Abraão é a aliança que ele faz com Deus, né? Do 15 ao 17, né? Deus reforça a sua promessa, afirma que Abraão teria um filho, mesmo sendo idoso, né? Ele também estabelece a aliança da circuncisão, marcando o compromisso de Abraão e seus descendentes. É interessante porque quando Deus ele estabelece uma aliança com alguém, quer dizer que é algo de confiança, que ele vai cumprir algo na vida dessa pessoa. E quando Deus ele estabelece essa aliança com Abraão, vamos lá no capítulo 15, eu queria ilustrar um elemento muito fundamental aqui, que Deus promete que ele teria um filho, que seria dele mesmo, né? E ele não tinha herdeiro, né? Ele era velho já, como a gente sabe. E no versículo 5 do capítulo 15, ele diz aqui, ó, então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que pode contar. E ele disse,
será assim a sua posteridade, né? Ou a sua descendência. A, a ideia principal que a gente pode pensar é que, peraí, então, Deus prometeu que Abraão teria uma geração tão numerosa quanto as estrelas. Não as estrelas de hoje, né? A gente olha para o céu, a gente não vê estrela nenhuma por conta da cidade. Mas imagina na época de Abraão, que não tinha nada dessas cidades, e ele olhou para o céu e aquele céu cheio de estrelas. Imagina se ele contasse. Ele não poderia contar, né? Porque eram muitas. E essa é a promessa de Deus, que ele teria uma geração tão numerosa quanto as estrelas. Uma geração que não se podia contar. E essa reflexão é tão incrível, porque quando a gente chega lá, agora indo lá pro final, né, a gente indo do primeiro livro da Bíblia pro último, quando João, ele recebe a revelação, né, e aí João ele vai fazer uma descrição daquelas pessoas que eram os glorificados de Deus, né, e aí ele traz no capítulo 7, Apocalipse capítulo 7, primeiro um número, né, que seriam a contagem, né, de 44 mil, né, do povo de Israel, e ele faz essa contagem. E aí no versículo 9, depois ele falar dessa contagem, é interessante porque Apocalipse ele fala do que ele viu, na verdade, o que ele ouve e do que ele vê. Então, tudo que João ouve, muitas vezes, no que ele vê é diferente, e o que ele vê é muito mais maravilhoso do que aquilo que ele ouviu. Então, existe uma distinção entre aquilo que eu ouço e aquilo que eu vejo, né? Um grande exemplo é quando ele fala que eis o leão da tribo de Judá. Quando João depara, eis é um cordeiro, né? Então, há uma diferença daquilo que João ouve e aquilo que ele vê. E o que João vê aqui no 9 é: depois dessas coisas vi esse grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Então, olha só, eis uma geração de grandes povos e multidões diante do cordeiro que ninguém podia enumerar. Olha que interessante, João está mostrando aqui que a promessa que foi feita a Abraão lá em Gênesis será cumprida nos glorificados. A promessa de uma geração tão numerosa quanto as estrelas que Deus fez a Abraão, ela será cumprida. E nós faremos parte, se nós, claro, aceitarmos, né? Então, olha só que revelação, que negócio incrível, né? Isso aqui é só uma ilustração, né? Voltando agora para Abraão. Então, Abraão ele faz essa aliança da circuncisão, lembrando que Abraão, Deus promete a ele um filho, né? Só que Abraão ele quer dar uma forcinha para Deus, né? E ele tem relações com Agar, né? Que é a serva da sua esposa. E aí nasce Ismael, e de Ismael é feita essa aliança da circuncisão, né? Por conta totalmente da imprudência, né? Isso nos reflete, né? Deus ele promete e ele que cumpre. Se Deus prometeu algo em nossas vidas, algo para nós precisamos confiar que ele vai cumprir. Não tem como nós fazermos nada para que isso se cumpra de uma maneira mais rápida ou no nosso tempo. O que Abraão nos ensina é que nós precisamos confiar em Deus, porque independente das circunstâncias, independente do momento que nós estamos vivendo em nossa vida, Deus ele irá cumprir o que ele prometeu. Isso vale também para a volta de Jesus, né? Deus prometeu que Jesus vai voltar para levar os seus, e ele vai cumprir isso. De que forma, que tempo, isso não importa. Nós precisamos confiar que ele vai cumprir. Então Deus ele faz essa aliança da circuncisão, né? E essa aliança que é prolongada até os dias de Jesus, né? Mostrando de fato o amor de Deus para com o seu povo. E como eu falei, né, o nascimento de Ismael, ele nasce, a esposa dele era estéril, mas Deus ele cumpre a sua promessa quando nasce Isaac, né? Então, depois que Abraão e Sara eles tentam dar uma forcinha para Deus ele dá um filho que é o Isaac, né? Na velhice deles. Então Deus cumpre a promessa. Nós temos que confiar no Senhor. Olha que interessante. Mas Abraão não foi o homem que saiu da parentela, confiou em tudo aquilo que ele falou. Mas Abraão não era perfeito. Por mais que ele confiou e saiu da parentela sem questionar, ele tinha suas dificuldades, suas falhas. E ele falhou nisso. Ele não confiou totalmente no Senhor, que o Senhor daria um filho para ele na velhice. E aí temos o sacrifício, né, de Isaac, que aí vai mostrar a fé de Deus. Depois de tantos anos
Abraão querendo ter um filho da sua esposa e Sara querendo ter um filho. Deus manda Abraão sacrificar o filho dele. Isso é muito impressionante, porque, peraí, agora eu estou diante de Deus, Deus me deu um filho, agora ele manda eu sacrificar. É interessante que a Hebreus depois vai falar que Abraão ele confiava que Deus teria a capacidade de ressuscitar, né, Isaac, se de fato ele fosse sacrificado. E vamos pensar nessa ideia de Isaac. Isaac, ele está subindo junto com seu pai, levando as lenhas, né? E nesse momento, Isaac, ele representa a Jesus. Jesus subindo para o matadouro, para ser o sacrifício, para morrer. Então ele é como Cristo levando a sua própria cruz. Jesus, Isaac é Jesus levando a própria cruz para morrer, né? Mas quando eles chegam lá, quando eles chegam diante, de fato, o lugar do sacrifício, eis que agora Isaac ele não representa mais Jesus, e sim a nós. Nós, como aqueles que obtiveram misericórdia e agora existe um sacrifício que vai morrer no nosso lugar. Então Isaac agora é esse sacrifício. É o sacrifício eterno. O sacrifício eterno não. É aquele que foi justificado. Então, aqui nós vemos, né, uma semelhança de como Deus ilustra isso em nossas vidas. O que ele faria? Ele daria seu filho para morrer por nós na cruz. Ele traz esse exemplo de Isaac. Depois, a gente vê que a Sara ela morre lá para os versículos 23 a 25. Mas a promessa ela continua, né? Abraão ele compra um túmulo para Sara, garantindo um local permanente para a sua família na Terra Prometida. Mas antes de morrer, ele garante que seu filho Isaac ele tem uma esposa, né? Para garantir a sua parentela, para garantir a continuação. Então, para que a promessa de Deus continue. Mas, de fato, a promessa de Deus, desde Abraão, ela é cumprida naquilo que eu li, né, em Apocalipse. Então, pense sobre isso. Como Deus nos escolhe para transformar a vida. Como nós somos escolhidos através da fé de Abraão. Esse cara é muito importante. Esse cara mostra muitas coisas para nós, de como nós devemos viver. Mas também mostra que ele era falho, tinha falhas, dificuldades, nós também teremos. Mas nós podemos confiar no Senhor, porque ele cumpre aquilo que ele promete. E ele irá cumprir o que prometeu em nossas vidas. É isso, galera. Esse foi esse Eis-me Aqui. Me fala se vocês gostaram dessa forma também, dessa ideia de falar de personagens, mostrar a vida deles. Eu quero trazer mais conteúdos dessa forma, expressando o Eis-me Aqui de cada personagem, de cada pessoa da Bíblia. Tá bom? É isso. Obrigado e fique com Deus. E me diga aí qual é o seu Eis-me Aqui. Não se esquece de entrar no nosso grupo de devocionais diárias no WhatsApp. Tá bom? Fique com Deus. Falou.